Fala comigo aí, galera do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo maravilhoso? Vamos para mais uma aula aí, ó. Vamos finalizar essa parte aí da apostila 3. Vamos acabar essa apostila 3, vamos acabar aí o capítulo 14, beleza? Vamos falar sobre a crise do século 14. Eu já dei uma explanada nesse movimento aí, já dei uma explanada como é que foi esse movimento aí da crise do século 14. Mas agora a gente vê de uma forma um pouco mais específica, tá certo? Então agora a gente vai acompanhar de uma forma aí um pouco mais carinhosa esse movimento que marca então a efetivação da transição do final da Idade Média para a Idade Moderna, daquilo que a gente vê aí como o fim do socialismo e o início do capitalismo, beleza? Qual que é o contexto? O contexto aí, que fique bem claro, que fique bem específico para vocês, é esse contexto que acaba envolvendo os 3 primeiros séculos do segundo milênio, 1100, 1200 e 1300. É aí que está acontecendo toda essa movimentação. A Europa ocidental, nesse contexto, passa por mudanças profundas, mudanças aí que são muito importantes. É nesse momento que a gente fala que aí passa a acontecer a alta Idade Média, é aí que a gente vê então o auge do feudalismo, ele que chega no auge, o modelo feudal chega aí no auge, passa por um processo longo de desaparecimento, terminando aí lá no século XV, no século XVI, certo? O que a gente percebe também aí, nesse momento, nesse contexto, estão surgindo as cidades e o comércio recuperam a sua importância. A cidade e o comércio acabaram recuperando a sua importância e isso, é claro, abriu para o surgimento de um novo grupo social, a famosa burguesia. A burguesia acaba surgindo com uma força aí enorme, uma força grandiosa e vai marcar, é claro, significativamente um novo modelo de sociedade. Outra coisa que é muito importante, que está diretamente ligada a esse cenário, é a Revolução Agrícola do século X, XI, XII, que automaticamente acaba gerando mais comida, mais alimentos, e em conjunto com isso, depois do final das cruzadas, acontece aí um aumento populacional, não somente nos feudos, mas principalmente nos grandiosos centros urbanos. O que vai acabar possibilitando, através desse crescimento, vai acabar possibilitando aí um aumento considerável das pessoas. Então, vamos recapitular. Tem bastante comida por causa da Revolução Agrícola. A população aumentou, o comércio está voltando. Então, poxa, que maravilha, a humanidade está vivendo um momento bom, um momento ótimo. É aí que você se engana. É aí que o perigo mora. Por quê? Porque esse aumento populacional nos centros urbanos e o crescente desenvolvimento das atividades comerciais, principalmente o comércio exterior, foram aí as causas da crise do século XIV. Vamos começar aqui, ó. Buguei, travou. Vamos começar a considerar aqui, ó, os centros urbanos que surgem aí dentro desse contexto, abrigando uma enorme quantidade de pessoas. Aí eu te pergunto, você acha que tinha infraestrutura? Você acha que tinha lá uma infraestrutura capaz de oferecer as necessidades básicas para a população? Não. É uma casa apinhada em cima da outra, são animais convivendo com pessoas, é galinha, é porco, é cavalo, é cachorro, todo mundo fazendo aí as suas necessidades fisiológicas, onde não tem o mínimo de asseio. Não existe o mínimo de asseio. Eu quero que vocês pesquisem aí o significado de duas palavras muito importantes, diretamente ligadas à saúde, que acabam sendo causa aí de problemas que vão causar doenças, tá? A primeira palavra é asseio. O que significa asseio? E a segunda palavra é insalubridade. Vocês vão fazer aquela pesquisa maravilhosa, mas dessa vez eu não quero um texto, tá, galera? Eu não quero um texto. Eu quero que vocês, é claro, procurem o significado de cada uma delas, e aí, de uma ou de outra, você publica coloca lá, faz um post, faz um story lá no Instagram, sobre uma imagem que signifique asseio,
e uma imagem que signifique insalubridade. Mas isso não referente a hoje, referente à Idade Média, tá? Então, o desafio da aula de hoje é publicar uma imagem com significado de asseio ou insalubridade lá na Idade Média. Eu já peguei algumas aqui, já tenho uma imagem que mostra aí essa situação lamentável que acaba acontecendo aí na Europa medieval, se bem que aqui nós temos, infelizmente, corpos estirados no chão, como resultado da peste negra, como resultado da doença. Mas a peste negra acaba acontecendo aí por culpa do quê? Por culpa dessa insalubridade e da falta de asseio, tá? Antes da gente falar na peste negra, vamos falar na fome, a grande fome. O que é a grande fome? Então nós temos uma produção agrícola que sempre vem aumentando aí, nos 3 primeiros séculos, até chegar no ano de 1315, onde a Europa passa por condições climáticas atípicas. E essas condições climáticas atípicas de chuvas torrenciais acabou levando a más colheitas. Resultado, essas más colheitas acabam reverberando na falta de alimentos. E aí você tem uma população gigantesca, lembra? Tem uma população muito grande. E tem pouca comida, problemas à vista. A população vai, infelizmente, padecer de uma fome absurda. Vai começar a morrer gente. Aqueles que não morrem ficam muito debilitados, o sistema imunológico fica automaticamente muito fragilizado. E aí, esse cenário é oportuno para quê? Para as doenças. A doença que caracterizou aí esse contexto, a peste negra. Por quê? Por que peste negra? Eu vou explicar para vocês então. Então assim, esse antro aí de putrefação que era a Europa medieval, principalmente porque cidades imundas, muito sujas, fétidas, muito horrível. Imagina, não tem um sistema de drenagem de água, um sistema de esgoto, não tem nada disso, tá? Então, era aí uma latrina a céu aberto. Esse é um espaço propício para quê? Para a propagação de doenças, Porque aí, imagina, tem cocô. Sabe como é que eles esperavam limpar a rua, por exemplo? Vamos limpar a cidade. Beleza, tem que esperar chover. Imagina só, e se nunca chover? Daí como é que fica? Fica aquela imundície. Então você tem aí uma enorme quantidade de pequenos animais, insetos, barata, pensa, velho, rato, no meio de fezes. É um ambiente aí propício para o desenvolvimento de várias doenças, bactérias, vírus. E aí essa desnutrição acaba debilitando o sistema imunológico e o comércio. Por que o comércio prejudicou aí? Por que o comércio foi um dos responsáveis pela crise do século XIV? Porque na atividade comercial com o Oriente, além de trazer produtos do Oriente, também vinha ratos. E o rato trazia consigo, infestado de pulgas, trazia pulga onde tem, é claro, a doença. E a pulga acabava, então, entrando em contato com as pessoas e acabava levando a doença. Olha só, isso é para a gente ficar antenado, principalmente nesse contexto que estamos falando, na transmissibilidade da doença. E aí, automaticamente, uma pessoa pegava, acabava transmitindo para outra, tá? De animal para ser humano, de ser humano para ser humano. Então, a peste negra, por que chamar de peste negra? Porque quando ela acometia a pessoa, geralmente, ela também chamada de peste bubônica, ela acabava afetando os gânglios linfáticos das pessoas. Então, gânglio linfático é aquele, quem vai explicar isso muito melhor do que eu são os professores de biologia aí, claro, com certeza, obviamente, mas o gânglio linfático é aquele órgão, não é um órgão, é uma glândula que faz parte aí do sistema imunológico, que cria aí, os linfos, e aí ele incha, porque essa doença ataca essas glândulas, e vai inchando de tal maneira que nas regiões próximas aí, a axilas, pescoço, virilha, onde tem o gânglio linfático, vai atacando, vai inchando, vai criando protuberância, vai dando febre, e aí essa região próxima fica manchada, fica aí escurecida, por isso a peste negra, por isso que é assim denominada de peste negra. Algumas pessoas pensavam, nossa, agora vai aliviar minha dor, porque esse grande bulbo aí, ele acabou literalmente
implodindo, ou melhor, explodindo, e aí aquela grandiosa quantidade de pus, e aí as pessoas iam tratar, infectar. A gente sabe que em muitos mosteiros da Idade Média, onde existiam clérigos que resolviam tratar essa doença, cuidar de pessoas enfermas, muitos deles acabavam pegando a doença, é um negócio bem complicado. E aí, essa peste negra estima-se que matou algo em torno de 1/3 da população europeia, alguma coisa em torno aí de 75 milhões de pessoas. Pô, é gente pra caramba, hein? Se você pensar. E a peste negra foi uma pandemia? Não, a peste negra foi uma epidemia, porque ela não espalhou-se para outros lugares aí nesse contexto. Se bem que a gente sabe que ela é uma doença que vai voltar a surgir em alguns outros momentos depois. Inclusive, diga-se de passagem, no Brasil, no comecinho do século XX, no Brasil, surge a peste bubônica, aí, num cenário muito parecido que era a cidade do Rio de Janeiro, tá? E, além disso, tem as guerras, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos e os conflitos entre nobres e senhores, que a gente não explora isso agora, a gente vai explorar isso mais para frente, quando estivermos falando aí sobre a Guerra dos 100 Anos, especificamente, que está dentro do cenário da formação do Estado Nacional Moderno Inglês. Já no caso dos conflitos entre nobres e senhores, aí a gente tem, claro, todo um processo referente aí aos os desafios que muitos nobres e senhores, não é conflitos entre nobres e senhores, é entre servos e senhores, tá? Entre servos e senhores que aconteceram esses conflitos, onde muitos servos, para continuar sobrevivendo, para continuar existindo, passaram então a determinar o seguinte: olha, a gente não quer mais saber de passar fome, nem para guerra nenhuma, a gente quer se curar das doenças. Inclusive, diga-se de passagem, a peste negra parou de ser transmitida quando não tinha mais ninguém para transmitir, quando não tinha mais de uma pessoa para outra para transmitir a doença. É isso aí, piazada, é isso aí. Não esquece do desafio, não esquece de colocar lá o desafio, beleza? Põe lá o desafio, pode colocar o momento print também aí, ó. Momento print para você. Aê, velho, aê. Vambora, vamos pra cima então. Tudo de bom, tudo de melhor pra vocês aí. Tamo junto, que precisar é só chamar. Até mais.